E aí, amor meu, tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Toda linda, hein? Eu aqui, Tomei fim de um trabalho, você já banho tá banho tomado, toda linda, que ótimo. para ficar Bom ter cheirosinha você aqui aqui. comigo. Agora pronto, Olha, eu tô vendo tô aqui sentindo a aqui. Mari, a Gabi, ó, a Camila. A Camila, tudo bem, a- a- Camila? Gente, Camila, olha a quanto tempo não Angélica te vejo. aqui. Olha, não Coisa saiam não, boa. porque a Olha a gente Gabi nessa, aqui. nessa Bora, bora. live a gente tem uma notícia fantástica, né, amor? Se prepara aí, gente. Tá dando pra Que ouvir a música mais bem ou não um. tá adiantando nada essa música? Eu não tô ouvindo direito, não. Tá vendo? Não? Eu vou até tirar. Vou deixar aqui só Ô, pra ô ir me Mari, outro animar. dia desse você ainda me perguntou quando é que vinha o próximo tag. Por isso que eu tô falando, inclusive, não saiam e mandem realmente o aviãozinho para dessa live. É só Estamos porque eu, voltando e voltando eu com tudo, preciso, hein? eu preciso aproveitar, amor, para esse povo não sair daqui. Então Nós estamos guarda voltando o segredinho. com mais outro curso do tag e, vixe, ó, Será? será que eu tô Amigo, grávida de será? novo? Será? Será? Meu Deus! Ai, Maluzinha, deu até um frio da barriga aqui. É, mas como eu tava falando, é, Malu, você me deixou até sem jeito aqui. Não, Tô vamos até voltar. Ó. com A gente frio está na numa barriga. live. O tema da Vambora. live é chegou a hora de virar o jogo. Concentra. E aí, só para eu já falar aqui rapidão, é que a gente Ah, vai ter mais um curso do TAG agora, dia 18 de maio, minha gente. já começa semana E que vem, hein? exatamente, vocês não podem perder. Vocês não podem Não fiquem de perder fora. o link de inscrição, tá? No meu Instagram, no do Diego, do Tag College. E se inscrevam e chame mais gente, porque esse curso vem para bombar, para em poucos dias realmente Amém. chacoalhar a sua vida. Não, mas vamos sacudir Então, de jeito. na verdade, nós e o Espírito Santo, né, amor? Amém. Através do Espírito Santo. Amém. Venha se tiver disposto, hein? Venha se tiver Exatamente. disposto. Querendo Legal? e querendo Ah. muito realmente virar o jogo, que inclusive é o tema dessa live, né? Ó, minha mãe aí, tia Maria também, tá todo mundo chegando. Vamos embora, vamos chamando todo mundo. Oh, meu Deus! Um beijo, tia Roseli, tia Maria, que bom ter vocês aqui. Ó, aviãozinho aí, ó, já vamos convidando todo mundo. Gente, como a Carol disse, semana que vem, finalmente estaremos de volta com a nossa primeira turma do Tag do ano, tá? Então, o Tag Express vai começar no dia 18 de maio, então já se preparem aí, esteja com a gente. Serão 10 dias, 10 encontros, são 10 dias consecutivos que a gente vai estar se encontrando para sermos confrontados, tá? Então vem preparado para o confronto. Se você quer sacudir a tua vida, quer transformar a tua realidade, quer construir um novo caminho de crescimento para você, esteja com a gente, esteja com a gente. Nós temos coisas preciosíssimas para compartilhar com você. Coisas É, preciosíssimas para poder abrir os teus olhos, despertar você, trazer você para o é. lugar certo de colocar a tua vida no trilho, tá bom? Esteja com a gente. Filipão também, que bom, que honra ter você aqui com a gente, cara. Saudade de você, É tá certo? interessante E o novo... falar que se você tem alguém que você sabe que está aí perdido, rodando em círculos, né? E que quer virar o jogo, não deixa de fazer o convite para esse próximo curso agora, dia 18 de maio. Vem e Você traz pode junto. ser instrumento de Deus para a vida dessa pessoa, chamando, trazendo ela para esse curso. Vamos começar a revirar a tua vida do avesso. É Isso uma delícia, o processo aí. é uma delícia, até porque a gente participa dele também. Então, tudo que a gente está compartilhando com vocês é aquilo que a gente acaba sendo ministrado da mesma forma. Enfim, a gente está no processo junto, tá bom? A Então, o gente convite está vive tudo, feito. né? Nós teremos aqui 3 lives. Importante você anotar isso, ó. Nós estamos reunindo hoje, então aqui, terça-feira, hoje, dia 9. Depois, no dia 11, na quinta-feira, nós teremos novamente o encontro. E na quarta-feira que vem, dia 17, no mesmo horário, mesmo encontro, tá? Nós temos muita coisa para 19h30. compartilhar para vocês. 19h30. Temos muito para compartilhar com vocês, porque chegou a hora de virar o jogo. Chegou a Eu sua sei. hora
de pegar as rédeas da tua vida e começar a construir algo grandioso, a descobrir o verdadeiro valor que você carrega e Isso aí. descobrir que a sua vida ainda está muito aquém daquela que você poderia estar tendo. E eu vou te provar isso. Nós vamos provar para você que a sua história é muito maior do que a que você escreveu até agora. E que Deus tem pressa. Deus tem pressa para te abençoar, para transformar a tua vida, para usar você como instrumento de bênção na vida de muitos. Mas tudo começa com a transformação da sua vida. Então vamos lá? Isso aí. Então, ora aí, amor, para a gente começar essa live. Amém, meu Deus. Nós abençoamos esse momento, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja ministrando nosso coração. Nós pedimos porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Nós não temos direção, nós não temos posicionamento algum sem que o Teu Santo Espírito esteja no comando. E nós entregamos os nossos encontros, nós entregamos todo o conteúdo compartilhado. Nós entregamos e submetemos a Ti, Pai, porque somos instrumentos Teus. Nós estamos aqui a serviço de um reino eterno, um reino grandioso, um reino dos céus. E nós queremos ser instrumentos Teus nessa terra. E que cada um aqui presente possa ser instrumento, possa ser despertado para esse chamado. Em nome de Jesus. Que todos sejam abençoados e ministrados essa noite. Sejam marcados por um novo tempo. Amém? Inclusive que sejam inconformados, né, amor? O primeiro ponto. A gente falou aqui, né, de chegou a hora de virar o jogo. Então, para você virar o jogo, o que significa isso? Significa a hora de você começar a construir algo novo. Chegou o momento de você começar a construir uma nova realidade para a sua vida. Um novo tempo, um novo momento. Então, para que isso ocorra, algumas coisas são fundamentais. E a primeira coisa delas é o inconformismo. Abreuzão também, Célia, amém. Inconformismo. Nós precisamos ser inconformados. Precisamos ser inconformados com a realidade que estamos vivendo, porque senão a gente não consegue sair dela. Não conseguimos sair dela. Então, o inconformismo, ele é imprescindível nesse processo. E é interessante porque, principalmente aqui, quem cresceu na igreja, né, ainda deve estar vendo o Diego falar aí e falando, pensando, gente, mas como assim eu me inconformar? Nossa, como assim? Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Na verdade, a visão que eu tenho de Jesus é daquela coisa ali, do bonzinho, né, do bom pastor, também. Mas é o que a gente quer trazer hoje aqui para vocês, que o Diego, inclusive, separou aqui versículos, para que a gente veja como que tudo começa você se inconformando com a situação que você está hoje. Então, se você está rodando em círculos, se você está vivendo dia após dia e de alguma forma um monte de coisa não mudou aí na sua vida, é porque você ainda não se inconformou o suficiente. Não é verdade, amor? Não, você tem que entender o seguinte. Existe um plano grandioso de Deus para a sua vida. A grande questão é se você está cooperando com ele ou se você está atrapalhando ele. Porque não faz sentido, uma vez que nós somos tocados e restaurados pelo sangue de Cristo, a gente não vivenciar e não usufruir da vida abundante que ele tem para nós. Então é o seguinte, essa vida abundante é uma vida pujante, é uma vida vibrante. Não é uma vida de excessos, mas é uma vida com um propósito, cheia de propósito. É uma vida que alcança as outras pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Então não faz sentido. Então, para a gente poder alcançar isso, a gente tem que parar de atrapalhar. E o primeiro passo para a gente poder parar de atrapalhar é sermos inconformados com a nossa realidade. É necessário que você esteja inconformado com ela, porque senão você vai ficar lidando com ela pro resto da sua vida. Não tem jeito. A nossa vida, ela se estabelece em cima de 6 pilares. São 6 pilares que a gente consegue construir toda a vida que a gente conhece, tá? Então, eu estou falando aqui da conexão com Deus. Eu estou falando aqui do casamento, do relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, saúde e carreira, vida financeira. Então, em cima desses 6 pilares que nós construímos a nossa vida. E eu estou falando aqui de uma vida abundante. Então, a gente precisa estar de olho nos 6 pilares da nossa vida. Esses 6 pilares precisam expressar a grandeza que nós carregamos dentro de nós. Esses 6 pilares precisam expressar a vida abundante que Deus separou para nós e nos deu acesso através de Cristo Jesus. Não tem outro meio. Nós vamos precisar mexer nisso. Agora, a gente só consegue mudar essa realidade através do inconformismo. E por que eu falo de mudar essa realidade? Porque muitas vezes
Você conhece a Deus, você acredita em Deus, você conhece as promessas de Deus para você. Mas eu te pergunto, por que você não acessa? Por que você não vive essa realidade? Por que apesar de ter sido comprado pelo sangue de Cristo, o seu casamento continua em crise e você não consegue viver um casamento de verdade? Por que o relacionamento com os filhos está piorando a cada dia? Por que você já perdeu o coração dos seus filhos? Ou porque existe algum conflito no relacionamento com seus pais? Por que a sua saúde está debilitada? Estou embolando a língua. Debilitada. Por que a sua saúde está debilitada? Ou por que a sua carreira não deslancha? Por que a sua vida financeira não se estrutura? É interessante porque Deus está falhando, mas é porque nós estamos atrapalhando. E o ponto é porque é o que eu ia saber falar. onde. Vai lá, mano. Não, só ia falar que, inclusive, tem muita gente que chega a um ponto na vida que se revolta com Deus. Por que eu tô nessa situação aqui na minha família? Por que eu tô vivendo essa situação na minha saúde? Por que eu tô vivendo essa situação que eu tô vivendo agora no meu casamento? Deus não está ouvindo as minhas orações, né? Na verdade, muitas das vezes a gente pensa, Deus tapou os ouvidos para mim, Deus não está ouvindo o que eu tanto preciso. E a gente esquece que existe uma coisa que se chama livre-arbítrio e que durante uma vida toda foram feitas decisões e que te levaram a chegar onde você está hoje. Inclusive saúde, sim, saúde no casamento. E às vezes você fala, não, mas você não está entendendo, eu sou vítima dessa situação. Até mesmo você sendo vítima, foi coisas que você foi plantando para chegar até onde você está. E que Deus está, inclusive, doido para que você assuma a responsabilidade da situação, para que você enxergue o que Ele está querendo te mostrar, para que então você viva o que Ele tanto quer que você viva. Só que Deus não perdeu o poder dele. Deus não perdeu. Ele continua o mesmo hoje, sempre. Só que existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Então, por isso que todos os dias nós precisamos vigiar o que nós estamos decidindo a cada momento, a cada minuto. A cada minuto nós estamos plantando coisas com os nossos filhos. A cada minuto nós estamos plantando coisas no nosso casamento. A cada minuto nós estamos plantando coisas na nossa profissão. E isso vai refletir lá na frente. E que vai chegar no que você está vivendo hoje ou no que você está vivendo lá, o que você vai viver lá no futuro. Então a gente precisa entender que nós precisamos assumir a responsabilidade. É exatamente o que a pastora Célia falou aqui. Deus é soberano, ele não perde o poder em hora alguma. Ele não está também com os ouvidos tapados para o seu clamor. Mas ele te fez coparticipante com ele, aliás. E ele está querendo te ensinar, ele está querendo te transformar, ressignificar a sua vida, ressignificar a sua casa. Se a gente se permite ser realmente transformado, tudo pode mudar na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa saúde. Aliás, tudo expressa questões na nossa alma. Não é verdade, amor? Não é, tô até procurando aqui, que eu já tô todo bíblico, né? Porque lá em Salmo 115, olha só que interessante isso, gente, o cara tá falando. Lá em Salmo 115 fala assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Outra versão fala, a terra ele confiou ao homem. Significa que a realidade que nós estamos vivendo hoje não está diretamente ligada a Deus. A realidade que estamos vivendo hoje, muitas vezes a gente está esperando que Deus faça algo, sendo que Ele já está esperando da gente há muito mais tempo. A gente está esperando uma intervenção de Deus em algo que Ele entregou na nossa mão para a gente cuidar. Então, entenda o seguinte, quando a gente está falando de inconformismo, é porque o inconformismo é o que nos move a agir. O inconformismo é aquilo que nos incomoda a tal ponto de não aguentar mais essa realidade. Sabe, eu não aguento mais ter uma vida sempre doente. Eu não aguento mais um casamento sem compromisso, sem comprometimento, sem envolvimento. Eu não aguento mais um relacionamento indiferente com os meus filhos. Entenda, nada disso caiu no teu colo. Tudo isso foi construído por você. Queira você aceite isso ou não. Você construiu isso. Então, o primeiro passo para poder mudar isso é você estar inconformado ao ponto de querer assumir o ônus de tudo isso. E querer construir o bônus através de você. Não tem outro caminho. Tá entendendo?
Na vida, lembra dos 6 pilares? Os 6 pilares que eu falei aqui para você hoje, ó. Deus, casamento, relacionamento com os filhos, com os pais, saúde, carreira e vida financeira. Sabe o que está acontecendo hoje? Você aqui no Instagram, você é bombardeado de oferta todo santo dia de alguém querendo te ensinar a mexer em algum desses pilares. Uhum. Porque são os pilares onde as pessoas estão mais procurando por direção. E como o próprio nome diz, são pilares. Ou seja, são fundamentos, são fundamentais. Você sabe o que acontece quando você tira um pilar de um prédio? Ele desaba. Então você não consegue viver sem estabelecer bons padrões para esses pilares. Aí hoje na internet está cheio de gente, cheio de influencers, né? Vamos lá, as pessoas estão virando influencers sem saber o que fazer. Então elas estão querendo te ensinar como melhorar a sua performance, você está querendo isso. As pessoas estão querendo te ensinar como melhorar o relacionamento do casamento, você está querendo isso. Está querendo te ensinar como criar melhor os seus filhos, você está interessado nisso também. Elas também estão querendo te ensinar a como ter uma saúde melhor, a emagrecer, a perder peso, e você também está interessado nisso. Agora entenda de uma vez por todas, tudo isso é fundamental para você. Então a gente não precisa mais trabalhar isso de forma separada. A gente consegue trabalhar isso de uma única forma, que é trabalhando você. Então, se você, com toda certeza, em algum ponto desses, a sua vida pode estar estagnada, pode estar tendo um bloqueio aí, está bloqueada, não sai do lugar. Aí fica aquela sensação de que, poxa, eu sabia que eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar em outra realidade, mas a gente não está, a gente fica travado ali. Como que você vai mudar isso? É por conhecimento? Também. Mas conhecimento não vai te tirar do lugar. O que vai te tirar do lugar é inconformismo. Porque sem o inconformismo, você vai se especializando com o tempo em ser um grande administrador de dano. Você vai aprendendo a administrar dano. Eu posso falar só uma coisa? Sempre. No entanto que assim, qual que é a diferença entre um inconformismo que a maioria das pessoas praticam e um inconformismo que realmente é eficaz, um inconformismo bíblico, que inclusive você nem leu o versículo, hein? Uhum. O inconformismo do versículo que o Diego vai falar. É que o problema passa por você e a solução também passa por você. Então, ou seja, você está inconformado, pensa em coisas que você já não aguenta mais. O Diego falou aí, os pilares, né? Então, às vezes, na sua vida sentimental, às vezes, né, com seus filhos, sua família, às vezes nas suas finanças. A diferença, o inconformismo realmente eficaz é quando você parar de uma vez por todas de falar, o fulano seria diferente se o fulano, seria diferente se a situação fosse diferente. Ou seja, quando você parar de uma vez por todas, quando eu parar de uma vez por todas, de ficar olhando para fatores externos como se eles fossem diferentes, a minha realidade fosse diferente. Uhum. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a coisa só vai mudar na sua vida quando finalmente, de uma vez por todas, você pensar, eu não aguento mais a minha saúde do jeito que ela tá. O que eu e Deus vamos aqui, nós dois, fazer para mudar? Eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais a minha situação com os meus filhos, eu não aguento mais X, Y, Z. Como eu e Deus, nós dois aqui, vamos encontrar uma solução para finalmente virar esse jogo. Por quê? Porque enquanto a gente tá lamentando, falando, até mesmo falando, presta atenção em você mesmo. Quantas vezes você fala sobre outros? Quantas vezes você fala sobre situações externas que estão gerando esse problema na sua vida? Quanto mais você estiver falando, porque se o fulano fosse diferente, porque se a situação atual do Brasil fosse diferente, porque se o meu filho, se o meu marido, se a minha esposa, quanto mais você estiver falando em terceira pessoa, mais andando em círculos você vai estar. Mais você vai estar
administrando, apenas administrando problemas, que é o que o Diego estava falando. Então, estou voltando na sua fala. Inconformismo é diferente de apenas passar os dias administrando problemas. E o que Deus quer para você é, de uma vez por todas, que você vire o jogo dessa tristeza, que você vire o jogo dessas dívidas que estão na sua casa, que você vire o jogo dessa situação no seu casamento, que você vire o jogo aí na depressão, no transtorno de ansiedade, que você vire o jogo. O que eu e Deus vamos fazer? Fantástico. Entendeu? Porque fora disso, você só vai estar passando os seus dias. E aí entra naquela coisa que Davi falava: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Então, ou seja, cada dia precisa ser bem vivido. Então, de uma vez por todas, a gente precisa se conformar e pensar: cara, eu não aguento mais X, Y e Z. O que então eu e Deus aqui vamos fazer para parar de ficar só administrando esse problema? Porque qual que é o problema de você se tornar um especialista em administrar dano? O problema é que você vai se acostumando com ele. Você vai se acostumando com a saúde mais ou menos. Você não foi feito para doença. Entenda isso. Você vai se acostumando com o seu casamento complicado. Seu casamento não foi feito para isso. Você vai acostumando com o relacionamento complicado com os pais, com os filhos. Enfim, essa realidade toda, que você vai se acostumando com ela, você começa a mascarar a realidade dela. Olha, eu aqui na minha realidade médica, você vai se acostumando a tomar 300 milhares de remédios todo dia. Isso não, gente, isso não é normal. Não tô falando aqui para você largar seus remédios hoje, tá? Não. Mas só quero te abrir os olhos que você não foi feito para isso. Você não foi feito para funcionar assim. Exatamente. E quando eu tô falando para você que você vai mascarando a realidade, chega um ponto em que você desiste. Então chega um ponto da sua saúde tão complicada que você desiste dela. Você se entrega. Tem hora que o casamento está tão horroroso que você desiste dele. Você desiste dos filhos, você consegue desistir de tudo. E a grande questão é que não foi essa a vida proposta para você. E a única pessoa que tem autoridade para poder reverter essa situação é você. Ninguém vai mudar isso por você. Ninguém tem autoridade para isso. Você tem autoridade sobre a sua vida. E é por isso que nós precisamos entender. A Carol até falou do versículo, né? Está lá aqui, Romanos 12:2. A gente é bastante bíblico, tá? Então eu vou citar a Bíblia muitas vezes, até para trazer um entendimento novo para você com respeito à palavra. O seguinte, para quem nunca viu, é cristocêntrico, né? Que a gente fala. Tudo é por ele, através dele. Então a gente sempre vai citar a Bíblia. Então pega a tua Bíblia aí. Olha o que ele fala. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem outra versão que fala para você não se conformar com esse tempo, com essa era. Não se conformar com os padrões desse mundo. Para que você possa conhecer, para que você possa ter acesso ao melhor de Deus na sua vida. Qual que é o molde de hoje em dia? É divórcio. Qual que é os moldes de hoje em dia? É todo mundo com câncer. Doente, ansiedade, depressão. Qual que é os moldes? É a ansiedade. Os moldes de hoje em dia é o quê? Todo mundo precisar de remédio para dormir. Qual que é os moldes de hoje em dia? É filho tudo revoltado. E tá tudo certo. Olha aí, falando de saudade dessas lives. A gente também. Lê, antes de começar essa live, acredito, foi me dando frio na barriga. Aquele frio na barriga de coisa boa, de primeiro dia de escola. Foi muito bom. É muito bom estar aqui. Também. Então, assim, os moldes de hoje em dia é não saber qual o sexo, o seu sexo, se você, né, se é menino, menina, e assim vai. Interferir na decisão dos seus filhos. Os padrões estão distorcidos ao máximo. E o que a palavra aponta fala assim, você não deve se conformar com esses padrões, porque esse padrão não é para você. O que a palavra está falando aqui é que existem dois tipos de padrão. Você tem os padrões deste mundo, que eu e você criamos e replicamos essa doença, e existe um padrão que é um padrão de Deus. Só que nós queremos o padrão de Deus sem abrir mão do padrão do mundo. A gente quer
mudar nossa realidade, mas sem abrir mão do velho. Isso não acontece. Uhum. Isso chama incoerência. A gente vai poder explicar um pouquinho mais de incoerência para você mais para frente. Mas o que eu quero Na que você verdade, parta hoje, primeiro, o que você precisa sou para mudar essa faladeira, realidade? né, amor? Foi mal. Não, eu também estou. A gente vai se Gente, falando, mulher vai gosta se de falar. completando. O Mas que a pode gente continuar, precisa desculpa. fazer? Só vou fechar esse raciocínio aqui. Primeiro, inconformismo. Seja inconformado com a sua realidade. Enquanto o inconformismo não bater, a coisa não vai mudar. Depois disso, não se conforme com o padrão. Não se conforme com o padrão que você estabeleceu, ou que você recebeu, que você aprendeu. Mas busque um padrão que é muito maior, muito melhor que o seu. Esse é o padrão que nós buscamos. Agora, acessar esse padrão exige alguns passos. Você acessar esse padrão exige que você arrependa, que você mude a sua forma de enxergar, sua forma de pensar. Entendeu? Exige um movimento, exige uma metanoia. Metanoia significa mudar completamente a sua forma de pensar. É assim. Então eu pego o meu inconformismo, agora o que eu vou fazer com esse inconformismo? Sabe o que a gente faz? A gente vai para a bebida, a gente vai para as É, drogas, a é gente isso vai que eu para a ia falar. compulsão, a gente pega o nosso inconformismo e canaliza para os padrões desse mundo. Porque os padrões desse mundo têm resposta para o seu inconformismo. Ele tem resposta. É, Não é a resposta certa, não é a melhor resposta, mas é uma resposta. uhum, E por ser uma resposta, você acaba optando por elas. E posso falar uma coisa? Isso não vai mudar nada na sua realidade. Só vai piorar. uhum. O padrão É, desse mundo tem um mas remédio certo para você, mas não é isso que precisa ser feito. É necessário que um novo padrão seja construído. Vai lá, amor. não, só ia tá ouvindo uma bebê chorando aqui. A Nina, ela tem um despertador, gente, do que ela diz o seguinte: chega, mamãe, acabou o Em seu horário, Brasília, 8 horas. acabou o seu horário Ela já de começa. trabalho. Ah, Mas o que eu ia falar é o seguinte, é porque não é fácil encarar. Não é fácil encarar, é, não é fácil encarar uma doença, não é fácil encarar um relacionamento que tá morno, não é fácil encarar erros que foram cometidos com o filho, não é fácil encarar a vida que nós construímos até hoje. Por quê? Porque quando a gente encara, a gente vai encarar muitos erros. E o que que a maioria, o que que o ser humano, de uma forma geral, prefere? Ele prefere se enfiar em comida, igual o Diego falou. Por isso tanta obesidade hoje em dia. Ele prefere se enfiar no Netflix, ele prefere se enfiar na bebida, ele prefere se enfiar na pornografia. Ou seja, ele usa de, como que a gente pode chamar? Sedativos. Sedativos, sim, às vezes uma mera Netflix vira um sedativo para você. Para quê? Para você ir apenas passando os seus dias. Mais uma vez a gente está ali é, lembrando lá, né, da Bíblia, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ou seja, para de só sedar as coisas, para de só passar mais ou menos pelos seus dias. Só que é muito difícil encarar. Por isso que muita gente não gosta, por exemplo, de terapia. Por isso que muita gente não gosta daquela pregação que vem para, né, confrontar, né? confrontar. Por isso que muita gente não gosta do tag. Por isso que tem muita gente que em algumas aulas em especial fica muito nervoso com a gente. Por quê? Porque é falado coisa que incomoda demais. Por isso que, inclusive, a gente já está chamando todo mundo para o tag, se prepare para o impacto. Ou seja, é um impacto encarar a realidade. Mas é necessário. Para quê? Para que se vire o jogo, né? E é o que a gente quer chamar aqui. E tudo isso passa pelo arrependimento, que o Diego estava falando. Então, primeiro você olha para sua vida, você olha para os pilares aí principais, e aí você encara erros, onde eu estou nesse momento, né? Lá, Deus, primeira coisa que ele pergunta, né, para Adão quando estava tudo ali acabado, onde você Onde está? você está? E Ou essa seja, pergunta ela é chave, né? E essa pergunta é chave quando falamos de você está. Que é para poder te porque mostrar que você está no lugar errado. Você não está no lugar Deus, certo. exatamente.
Onde você foi Onde é que parar? você foi parar que não está mais perto, não está mais perto de mim? O ponto é esse. Exatamente. E aqui a gente entra num terceiro ponto, né? Porque eu falei para vocês do inconformismo, eu falei para vocês dos pilares. Aí eu quero perguntar para você, antes desse terceiro ponto, eu quero falar para você o seguinte: aonde está o seu inconformismo? Pensa com a gente aqui rapidinho. Não precisa fazer muito esforço, não. Só pensa um pouquinho, onde é que está o teu inconformismo hoje? Em que área, em quais pilares da sua vida você acha que está devendo? Que poderia ser muito melhor, que poderia estar vivendo uma outra realidade? É na tua conexão com Deus? É no teu casamento? É no relacionamento com seus pais? Com seus irmãos? É no seu trabalho? Na sua vida financeira? Na sua saúde? Aonde é que está o teu inconformismo? Depois disso, você Às determinou. vezes vale até você anotar aí num papel, Nota né? isso. É bom que a gente vai E ter três fazer uma lives. carta Você vai para si poder mesmo, fazer construir aí. isso. Você vai Uhum. construir isso. Então, olha só, onde é que está o teu inconformismo? Primeira coisa, uma vez que você detectou inconformismo, gente, é você ter um entendimento de que poderia estar vivendo uma realidade muito melhor do que está vivendo hoje. O seu coração ele anseia por isso. O seu coração anseia por coisas que você ainda não viveu. É aí que está o teu inconformismo. Você detectou? O Agora seu deixa eu te falar uma espírito coisa. anseia, né, por Exatamente. coisas que você ainda não Exatamente. viveu. Então, olha Porque só. no nosso espírito a gente sabe o que Deus tem para nós, né? Então, depois do inconformismo, e você detectou aí, eu quero para o segundo passo. É que existem duas formas de você lidar com ele. Existem duas maneiras de você lidar com o teu inconformismo. Eu já falei que tem um padrão do mundo e o padrão de Deus. E é interessante porque Jesus apresenta isso para a gente lá em Mateus. Anote isso aí, depois você pode ler mais tranquilamente. Mas Mateus 4:27. Aí tem aquela parábola que você já deve ter ouvido, né? A da construção da casa. Lembra disso? Jesus apresenta dois Aham. construtores. Aí ele fala, olha o que fala aqui, ó. Vou ler para vocês rapidamente aqui. Portanto, cadê? Não sei, está. Vamos lá. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem Uhum. ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Hum. Para aí, presta bastante atenção. Então, diante do teu inconformismo, Jesus apresenta duas formas de você levar a sua vida. Ele fala que nós podemos ser prudentes ou podemos ser insensatos. Veja que insensato não é que você é ignorante, não é porque falta conhecimento. Afinal de contas, os dois são construtores, os dois sabem construir casa. Ele fala que o Interessante. insensato é aquele que, apesar de conhecer, de reconhecer a Deus, reconhecer que Deus existe, decide por viver sem levar em conta o que ele tem a dizer. Então, às vezes, você acredita em Deus, você vai no culto, você vai na sua missa, você conhece a palavra, mas só que você vive como se ela não importasse tanto assim. E isso te leva a tomar decisões equivocadas. E essas decisões equivocadas, elas não vão aparecer em qualquer momento. Elas não vão aparecer num dia ensolarado. As suas decisões equivocadas não aparecem num dia ensolarado. Não aparece quando as coisas estão aparentemente bem. Uhum. Aqui fala que a mesma situação adversa aconteceu tanto com um quanto com o outro. A mesma tempestade caiu na vida de um e caiu na vida do outro. A diferença é que aquele que foi prudente, a casa permaneceu em pé. E fala que aquele que foi insensato, ou seja, aquele que apesar de saber da existência, apesar de conhecer, mas não levar em conta, fala que houve queda, a casa caiu. E fala, e foi grande aquela queda. Não foi uma quedinha qualquer. Então, diante do seu inconformismo, Desmoronou. você precisa decidir. Você quer ser prudente ou você quer ser insensato? O que nós estamos vendo e vivendo hoje é um mundo mergulhado na sua insensatez. Um mundo que não se leva a sério. Um mundo que resolveu viver à parte
do que Deus tinha determinado como vida. E nós estamos colhendo os frutos disso, porque também somos parte desse mundo. Agora, vamos pegar a sua vida. Você já detectou, você sabe, não, estou inconformado com a minha saúde, eu não aguento mais viver doente como estou. Eu não aguento mais ficar me relacionando com a minha sinusite, ou com a minha rinite, ou com a minha bronquite, ou com a minha gastrite. E a gente pode colocar uma lista de ites aqui para a gente poder falar sobre saúde. Se você falar, não, chega, esse negócio de ficar tomando remédio todo dia, ou ficar preocupado se o ar-condicionado está ligado ou desligado, ou ficar preocupado porque vai virar o tempo, gente, você não foi criado para doença. Você está inconformado com isso? Existem dois caminhos, o prudente e o insensato. O prudente, que é o caminho que nós somos confrontados por Deus, ele vai te levar a olhar para dentro, a resolver suas dores, a resolver seus BOs, a resolver seus problemas. Porque não existe doença no seu corpo hoje que não seja reflexo de uma doença que você carrega na tua alma. Toda angústia na tua alma, tudo que é mal resolvido na tua alma, tudo aquilo que emocionalmente está atrapalhado em você, isso vai gerar uma doença no teu corpo. E a prudência, que fala aqui, o que é ser prudente? Ser prudente, eu vou deixar, estou terminando aqui. Ser prudente é você levar em conta o que Deus tem falado para você. E o que Deus fala para você é que você precisa se arrepender. Arrependimento. Fala, amor. Não, é porque é muito interessante, porque todos nós temos doenças na alma, né? E uma das coisas passa pela você saber que você é um ser integral, que você é corpo, que você é alma e que você é espírito. E é interessante que o prudente, repara, ele decide escutar o espírito. A todo momento, a gente está ali naquela balança entre a nossa alma e o espírito. É, no entanto, que Jesus, ele fala, né? Presta atenção, fique em oração. Ele ainda fala lá para os discípulos, o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne é fraca aí é o quê? Na hora das decisões, vai falar muito alto a sua carência. Na hora das decisões, vai falar muito alto a sua necessidade de controle. Na hora das decisões, vai falar muito alto o seu medo. Nas horas das decisões, pode falar muito alto a sua ganância, a sua soberba, a sua autossuficiência, a sua sensação de que você sozinho consegue. Na hora das decisões, a sua carne, a sua alma pode falar muito alto. E aí começa a aí que está a tudo. diferença da pessoa prudente, porque ela submete a carne, essas doenças da alma a todo momento ao que o espírito quer te direcionar. Por quê? Porque a notícia que eu tenho para você hoje é que o seu espírito está pronto. O seu espírito está pronto. Diego, o seu espírito está pronto. O meu espírito também está pronto. O Espírito Santo de Deus morando aqui em mim, o meu espírito está tudo pronto. Só que a minha carne, todo momento, ameaça entrar em jogo. Tomar decisão errada. Exatamente. Os meus traumas a todo momento ameaçam entrar em jogo. Traumas que eu vivi na infância, que é uma das coisas que a gente inclusive aborda no TAG. Por quê? Porque eles ficam o tempo todo te sabotando e te fazendo o tempo todo ali no livre-arbítrio, na hora da decisão. Deus tem uma situação de total abundância para você, mas o seu trauma entra em jogo. A doença ali na sua alma entra em jogo. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é cheia de doença. A carne é cheia de traumas. Diego tem traumas, eu tenho. Todos nós aqui temos. Então, quanto mais a gente achar que nós somos autossuficientes, mais a nossa casa vai ser construída na areia. E deixa eu te falar, ela vai desabar. Às vezes você está aí nesse momento com a sua casa desabada, com a sua alma detonada, com a sua família detonada. Mas sabe a boa notícia? É que você pode virar esse jogo. Você pode decidir hoje construir essa casa na rocha. Começar de novo. Agora, deixa eu te falar, não fica nos remendos, não.
Deixa Deus Verdade. terminar de desmoronar. Porque Deus, ele não é um Deus que ele fica lá no mais ou menos. Então, já tá ruim, deixa desmoronar. Sai do controle, para de ficar querendo controlar e de uma vez por todas, deixa Deus te mostrar. E deixa construir do zero agora, da nova forma, a forma prudente, Legal. a forma na qual o espírito comanda, na qual você observa, deixa vir os erros, as doenças na alma, para quê? Para que elas parem de gritar tanto, né? Legal essa figura. Então, Muito bom. do Eu tô falando quê? que eu falei isso, engraçado, porque eu falei isso ontem na reunião de homens ontem à noite, enquanto eu tenho com os caras. A gente sentou e estava falando exatamente disso. Que a gente insiste em querer, a gente construiu uma parede. A gente construiu essa parede torta. E a gente fica orando para que Deus sustente essa parede torta. Sabe? A gente vai passando massa. Lembra que eu falei para você de administrar problema? A gente olha para aquela parede, a gente está vendo que ela está torta. Mas é que a gente começa a mascarar o tanto que ela está torta. A gente começa a colocar argamassa em cima de argamassa para poder dar a impressão de que ela está na posição certa. Só que o problema dela vai aparecer quando você precisar você precisar dela para alguma coisa. Então, quando você precisar colocar uma porta nessa parede, não vai caber, não vai encaixar. Aí você tem duas possibilidades. Ou você entorta a porta e ajusta a porta à parede que está torta, ou você derruba a parede. O insensato ajusta a porta à parede torta. O prudente se entrega a Deus e fala, Senhor, eu vou derrubar essa parede. E eu preciso que o Senhor me ajude a construir essa parede certa. Esse é o passo. Então, diante do teu problema, diante do teu conflito, diante do teu inconformismo, existem duas vias e sempre existirão duas vias. Ou você vai estabelecer uma construção na rocha, ou você vai estabelecer sua construção na areia. A construção na areia, ela é mais fácil. Ela exige menos esforço. Ela exige menos gasto, ela é mais barata. Porque você não precisa de tanto fundamento. Parece que vai ser É mais mais bonita. rápida, cheia de Aparentemente é mais atalhos. bonita, aparentemente é mais agradável. Mas sabe qual que é o problema dela? É que ela não se sustenta por muito tempo. Então você vai buscando atalhos para poder resolver as suas questões. E acha que está resolvendo. Os problemas vêm, você começa a resolver começa. Só que a questão de tempo é só a tempestade vir e os problemas aparecem todos novamente. Porque você não conseguiu resolver a origem deles. Então a prudência, ela te leva para um outro caminho. É o caminho mais difícil, é o caminho mais longo, mas é o caminho mais duradouro. E o único caminho possível para construir alguma coisa que vale a pena. É simples. É desse jeito que funciona. Não tem como a gente ficar lutando contra isso. Vocês estão entendendo? Então nós temos essas duas vias. Então vamos partir do pressuposto aqui que todos nós somos prudentes. E nós decidimos então, não, eu sou prudente. Eu quero construir, eu quero edificar uma novidade de vida, uma nova realidade na rocha. Então vamos ser prudentes. Porque agora chega a próxima etapa, que é a transformação de mente. Eu preciso transformar a minha mente, eu preciso ampliar a minha consciência. Porque a consciência que eu tenho é a que me levou a esse resultado. Então não tem como eu mudar o resultado com a mesma consciência que eu tenho. Eu preciso enxergar coisas que eu não enxergava. Eu preciso confrontar coisas que eu não confrontava. Eu preciso me posicionar com coisas que eu evitava me posicionar. E essa é a parte difícil. O Fernando Freitas, ele fala, né? Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que a solução para o seu problema está na consciência, em uma consciência superior àquela que você tinha quando o seu problema foi gerado. Então, ou seja, a solução para o seu problema, para o meu problema, está dentro de mim, de você. A gente precisa, agora vindo para a Bíblia, renovar a nossa mente. Na verdade, o Fernando Freitas só está repetindo algo bíblico. Que eu preciso a todo momento renovar a minha mente. Ou seja, eu preciso ir para uma consciência a mais. Eu preciso ter clareza, uma clareza a mais que eu não tenho hoje. Eu preciso abrir meus olhos de uma forma que eu não estou vendo hoje. A solução para o seu problema, a solução para finalmente resolver a angústia na sua alma, para resolver a questão no seu casamento, está em você ter
uma consciência superior. Está em você renovar a sua mente. No meio do caos. Fantástico. É possível. Às vezes você fala, não, mas você não tem ideia do meu problema. Deus tem ideia. E o que está na Bíblia é que é possível ter a paz que excede todo entendimento. Então, ou seja, está falando aqui que é possível ter paz no meio do caos. O contentamento em toda e qualquer circunstância. Então, ou seja, é possível. É possível que a solução para o seu problema, ela parte, antes de mais nada, dentro de você. Fantástico. Dentro de você. Dentro de você, você e Deus. É isso que a gente quer, a gente sempre procura deixar muito claro. É nesse processo que a gente quer poder te conduzir, te ajudar. Você entrar nesse processo, num processo intenso de autoconhecimento. É um nível de autoconhecimento que você não experimentou até então. É você chegar num nível de autoconhecimento a tal ponto de você conseguir enxergar os seus padrões, de você conseguir enxergar os seus vacilos, enxergar os BOs que você foi deixando para debaixo do tapete, para que você, enfim, comece a colocar as coisas em ordem, transforme o inconformismo em uma nova realidade. Só assim Não, é possível. Eu só queria, para completar o raciocínio, no entanto, que literalmente a solução passa por Deus e você. Porque tem muitas das vezes que a gente tende a colocar na mão de Deus. A transferir, né? A gente transfere a responsabilidade. E o que a Bíblia fala? Renova a sua mente. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, o que esse versículo está mostrando? Que passa pela renovação da sua mente, passa por você também. Você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para o seu casamento, para os seus filhos, nas suas finanças. Sempre. Gente, antes de mais nada, Deus, ele sempre tem um propósito, um compromisso com a transformação da nossa identidade para que nós estejamos aprendendo cada dia mais, passo a passo, a refletir a natureza dele. Então, todo e qualquer problema que você estiver passando, pode ter certeza, mais do que a solução visível aí que você tanto quer, a solução, antes de mais nada, passa. O processo de Deus, antes de mais nada, passa por você estar sendo transformado para refletir a natureza dele. Então, o que você está vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, Deus está te transformando para te tornar mais parecido, mais parecida com ele. Então, visualize aí seu problema. O que Deus quer mudar, curar em você. Por isso que é importante, tão importante, no meio da casa desabada, a gente parar de olhar para o outro, parar de olhar para o marido carrasco, parar de olhar para a esposa que não faz nada, parar de olhar, enfim, por aí vai. Por quê? Porque sempre, sempre vai passar por mim e por você e pela transformação, pela renovação da nossa mente. E essa é uma chave muito importante para você. Aprenda que só quando eu enxergo a minha responsabilidade, só quando eu me enxergo como parte do problema, é que eu começo a ser resposta para ele. É que eu começo a carregar a solução para ele. Jesus fez isso. Deus se fez carne. Deus se fez homem. Porque como homem, ele era parte do problema. E ele carregava toda a solução para a humanidade. Jesus, ele tinha a solução para a minha e a sua vida. Ele tinha a solução para a nossa morte. Porque ele se tornou parte do problema. Ele não tinha culpa, mas ele tinha parte do problema. Ele era parte do problema. Porque ele era homem, ele se fez homem como eu e você. Então, essa mesma chave, ela se aplica à minha e à sua vida. Então, para todo problema que você tem na sua vida, você precisa começar a se enxergar como parte dele. Você precisa começar a se responsabilizar por ele. Assumir exatamente a responsabilidade. É ter maturidade para isso. E qual que é a nossa grande dificuldade hoje? É porque hoje nos falta maturidade. Porque assumir responsabilidade exige maturidade. E é tudo que a gente está atrasando na nossa vida. Nós queremos alcançar as coisas grandes, mas nós continuamos com a mentalidade e a emoção, o sentimento de criança. A gente quer
criar coisas enormes, coisas duráveis, valores eternos, mas continuando no nosso lugar confortável de criança, nossa infantilidade. Então, nós precisamos despertar nossa maturidade. A gente precisa adultizar de uma vez por todas. Isso a gente fala muito no TEG. Fala, você precisa adultizar. E quando é que eu detecto que as pessoas precisam adultizar? Quando elas contam os seus problemas. Quando você escuta, quando você se escuta falando dos seus problemas, você escuta alguém que quer fazer algo ou alguém que espera ajuda o que alguém faça por você. Você fala sobre os seus problemas, evidenciando as suas limitações, os seus pontos fracos, ou você começa contando o seu problema, evidenciando a dificuldade do meio externo, do mundo externo, um mundo que não coopera com você, um mundo que é injusto com você. Daí a gente começa a entender quem é que está querendo conduzir essa situação. Muitas vezes a realidade ela é tão dura para você, que você faz de tudo para fugir dela. Você faz de tudo para não assumir o ônus dela. E sabe o que você faz? Você transfere para Deus. E é isso que a gente vai falar o tempo inteiro para você. Você está transferindo para Deus uma responsabilidade que Ele transferiu primeiro para você. Deus não tem responsabilidade sobre o teu casamento. Deus ele tem a direção certa para ele. Deus ele não tem responsabilidade sobre a tua saúde, mas Ele tem a direção certa para ela. Você está entendendo? Exato, é a mesma coisa de você passa a sua vida na bebedeira. Você passa a sua vida bebendo. Aí chega uma altura da sua vida que você desenvolve cirrose hepática. E é numa fase, então, que você começou a se conectar mais com Deus. Você começou a orar mais, ler mais a palavra. Aí você vira e fala assim, o inimigo está se levantando contra mim. Opa, peraí, meu querido. Não é o inimigo que está se levantando contra você. É você que se levantou contra o seu projeto de vida há muito tempo atrás e que hoje está colhendo o dano dele. E a gente começa a orar, a pedir a Deus para que nos cure da cirrose hepática. Entende? Então eu coloco nas mãos de Deus a cura de um problema que eu insisti em mantê-lo por muito tempo na minha vida. É por isso que eu falo para vocês, diante de um problema, tem conformismo? Tem. Tem direção certa? Você vai por que via? Você vai pela via da insensatez ou você vai para a via da prudência? Ah, não, eu vou para a via da prudência. Está preparado para assumir o ônus? Está preparado para aguentar o confronto? Porque o amor de Deus, ele restaura a sua vida. Mas ele restaura a sua vida. Está preparado para desmoronar, né? Em alguns momentos. Ele restaura a sua vida derrubando o que precisa ser derrubado. Não é manter em pé o que você quer que fique em pé. E é aqui que o povo corre. Tá todo mundo querendo uma solução com analgésico, sabe? Tá todo mundo querendo uma anestesia. Sabe aquela coisa assim, vou entrar na sala cirúrgica, não quero sentir nada? Não. O processo de transformação é um processo que incomoda. É um processo que confronta. É um processo que exige arrependimento. Olha só, o tempo está acabando. Eu vou dar aqui os 3 passos. Vou falar só dos 3 passos aqui, amor, para poder já conduzir os nossos próximos encontros. Pode ser? Porque é o seguinte, ó. Anota isso aí. Isso aqui vai aplicar para tudo na sua vida. Existem 3 passos para você transformar qualquer situação ruim na sua vida. Qualquer problema, qualquer conflito, você consegue resolver seguindo 3 passos. O primeiro, confissão. O segundo, arrependimento. E o terceiro, abandonar o velho padrão, construir algo novo. 3 passos. Tudo começa com a confissão, passa pelo arrependimento e passa pelo abandono do velho padrão. E por que eu falo abandono do velho padrão? Porque é muito provável, é muito possível que você já tenha se arrependido e voltado ao velho padrão. Aí você descobre que seu arrependimento não funcionou. Seu arrependimento não foi eficaz. Então, hoje, nós estamos falando da confissão. Confessar é você enxergar, é você assumir a responsabilidade. É você parar de ficar equilibrando o prato. Você já viu o equilibrista de prato no circo? Balança um prato aqui, aí daqui a pouco vai balançar outro prato ali, fica balançando os pratos para não deixar cair. Mas qualquer momento, aí, cada vez vai acrescentando mais um problema, mais um prato para poder rodar. Aí chega um passo que começa a cair um. Caiu um, é uma sequência de pratos sendo quebrados. Por quê? Porque não decidimos encarar as coisas como elas devem ser encaradas. Então a gente vai
postergando os problemas. Então, quer virar o jogo da tua vida? Confesse. Assuma. Fala, opa, o casamento tá uma porcaria. Minha responsabilidade nisso. Aonde eu tenho falhado? Você precisa reconhecer isso. Você precisa se assumir como parte do problema para começar a construir a nova solução. Não tem outro caminho. Tá claro? Só que parece fácil, mas é muito difícil. No entanto, que abandonar velhos padrões, caramba, não é para qualquer um, não. No entanto, que já coloca despertador aí para na quinta-feira, às 19h30, você tá aqui com a gente e chamar mais pessoas que você quer abençoar. Por quê? Porque nós vamos falar aqui sobre esse passo todo de realmente reconhecer, arrepender e largar de uma vez por todas os velhos padrões, que é aí que é o mais difícil. Então, assim, mas de uma vez por todas, para de procurar por sedativos. De uma vez por todas, para de ficar só vivendo cada dia, um dia após o outro, só de forma mais ou menos, sedando ali aquela tristeza que não te abandona, aquela ansiedade que não sai de você, aquele casamento morno. E de uma vez por todas, deixa o impacto vir, sabe? Queira o impacto, deixa Deus desmoronar, peça para que Ele te dê tudo novo. Porque o que Deus tem para quem realmente constrói nele é uma casa firmada na rocha e que não derruba por nada. E isso exige preço pago, gente. Então, o que a Carol falou, aceite o convite para crescer. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Todo crescimento tem oposição. Então, quando a Carol está falando que coloque um alarme para você, é porque existe em cada um de nós carregamos um sabotador. Eu chamo de fator sabotagem. Todos nós carregamos. E sabe o que acontece com o nosso sabotador? Ele quer destruir toda a ideia de crescimento para você. Eu ouvi um chorinho agora também. Ele quer destruir toda a ideia. Toda a ideia. Já deu 8h30, né? Toda a ideia de crescimento para você, existe um sabotador dentro de você. Então você vai se sabotar. Esse sabotador, você não consegue acabar com ele, mas você consegue enfraquecê-lo com um posicionamento firme diante disso. Então se organize, quer crescer, quer mudar, quer transformar a realidade da sua vida, quer alcançar, quer construir cura para você. Comece a se posicionar nesse sentido. O primeiro passo é o confessar. A confissão é o primeiro passo. Só que não é nada. Na verdade, a confissão por si só não adianta muita coisa, não. Não é porque você confessou que está tudo certo. Não é porque você confessou que está tudo resolvido. Sabe? Sabe aquele problema de casamento? Maridão lá, né, vacila, não sei o quê. Aí ele vai lá, ele confessa, ele reconhece, eu reconheço, não sei o que lá. Aí a mulher depois reclama, aí ele fala, mas eu já confessei, por que você está falando isso? Não é. A confissão é o primeiro passo. E toda a confissão, ela incomoda. Porque a confissão ela precisa gerar morte primeiro em você, para depois começar a construir vida. A confissão gera morte em você, para depois construir vida. Então fica tranquilo. O primeiro passo, o inconformismo, é isso. Ele só vai te levar a um primeiro passo. O primeiro passo do confronto. A coisa só está começando. A parada fica difícil é quando a gente entra no arrependimento. E nisso a gente vai falar na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai falar por que você tem dificuldade em se arrepender. Por que tem coisas na sua vida que você insiste em não se arrepender. E continua orando para que Deus te abençoe. E busca isso a gente vai falar para o velho padrão, né? A gente fica preso. Isso aí. A gente fica preso. Então, que Deus te abençoe. Foi relevante, gente? Deu para entender? Fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido, minha gente? Começamos a esquentar os motores agora. Crescer dói, é isso aí. Então, só falando para quem não estava no começo da live, o link de inscrição para o tag já está na bio, tá? Do nosso Instagram. E passa para mais gente, convida mais gente. Tem muita gente que realmente precisa desse impacto para poder de uma vez por todas virar o jogo e viver a vida abundante. Tem muita gente anestesiada, né, amor? Tem muita gente anestesiada. E a Flaviana lembrou bem ali, ó, na quinta-feira, 19 horas, a gente continua com a nossa conversa. 19h30. Perdão. Não 19h30.
19h30. Olha eu sabotando aqui. Que é Olha aí, isso? não faz isso Deus não. que Então, me gente, ó, livre. quinta-feira, 19h30, temos um encontro marcado com você e a gente vai desvendar qual é a nossa dificuldade de se arrepender. E eu vou te provar que é por falta de arrependimento que as coisas estão acontecendo na tua vida. Tá bom? E vamos embora, porque chegou a hora de virar esse jogo, hein? Chegou a sua hora de virar esse jogo. Então não abre mão disso, Isso não. aí. A autoridade é sua. Só você tem autoridade para transformar. Tá certo? Amém. Deus abençoe muito Amém. vocês. Beijo, Beijão. gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela Saudade. presença aí de cada um. Amamos vocês. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.